Pescadores cultos, isso é loucura. Teve um comentário também que um carinha falou assim, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver aqui um outro comentário aqui. Já vi alguém no Instagram argumentar que o Messias não podia falar grego porque ele era apenas um carpinteiro que cresceu num pequeno vilarejo de 500 pessoas que tinha rejeição ao helenismo. Eu achei muito engraçado esse comentário do Arthur Levi, que ele ouviu pessoas falando, e eu quero estar trazendo para vocês aqui. Então vamos lá. Ai, vamos se inscrevendo no canal, vamos compartilhando esse vídeo. Na descrição do vídeo você vai ter na descrição desse vídeo você vai encontrar meu curso de grego e também um bacharel em teologia. E também peço que se torne membro, meu Pix está na descrição, meu telefone está na descrição, então só fala comigo e vamos a mais esse vídeo. Vamos lá. Pescadores cultos. Primeiro ponto. Simples assim. Jerusalém era uma cidade fechada. Olha só, eu quero que vocês entendam. No primeiro século, Jerusalém era uma cidade fechada. Uma cidade fechada, assim. Pô, não entra e não sai ninguém. Não. Em Jerusalém, por causa do domínio romano, existiam tropas romanas, existiam romanos que viviam em Jerusalém. Os próprios evangelhos demonstram isso, né? Os capitães da guarda, os centuriões, são soldados romanos, eram pessoas romanas. Os gregos queriam ver a Jesus. Você se lembra de uma passagem dessa? Procura aí no Google. Os gregos que queriam ver Jesus. Olha só. Os gregos que queriam ver Jesus. Aí falam com um dos discípulos. O que acontece? Você tem um negócio chamado Decápolis em Israel. O que é Decápolis? É um conjunto de 10 cidades fortemente influenciado pelo helenismo. Pergunto para vocês, onde é que ficava Decápolis? Você tem o Mar da Galileia. Você tinha Nazaré entre o Mar Mediterrâneo e o Mar da Galileia. E você tem a Decápolis do outro lado do Mar da Galileia, cumprindo ali o norte também do coisa. Os pescadores incultos, como Pedro, João e tal, os pescadores, eles iam vender o peixe deles. Eles iam chegar lá para pegar o peixe e vender pro lado das cidades gregas lá. Eles iam chegar lá falando aramaico do primeiro século, hebraico? Não. Eles tinham que aprender algumas palavras relacionadas ao grego, ao linguajar daquelas cidades. Outro detalhe, você tem um cara chamado Herodes o Grande. Quem que foi Herodes o Grande? Foi um cara que trabalhou para o Império Romano, que governava, tanto que você tem os filhos dele também governando, Herodes, você tem ele na Bíblia, um personagem conhecido. Ele fez grandes construções, praticamente financiadas pelos romanos. E construções no estilo grego, com arquitetos gregos. Entende? Então você já tem uma influência helenística, já assim dentro de Israel, bem grande. Não é algo... mas estamos falando aqui da cidadezinha de Jesus. Mas peraí. Nazaré, se você olhar, ela fica entre o Mar Mediterrâneo e o Mar da Galileia. Tinha rotas, pessoas passavam por ali. Pessoas que falavam grego passavam por ali. Opa, Jesus, ele morou perto da Decápolis, das cidades que se falava grego. Ele conviveu com pescadores que falavam grego. Não estou falando que o cara era erudito no grego, mas eu estou falando de que o cara falava o aramaico, o hebraico e o grego, pô. Os pescadores falavam isso. Ah, você acha que é muito difícil? Cara, eu conheço pedreiro pintor, já conversei com um pintor que falava espanhol fluentemente. Pedreiro que falava italiano. Entendeu? Já conversei com um pedreiro que falava italiano, que o cara morou na Itália e falava italiano. E aí, era pedreiro, pô. Ou vai dizer que eu tô contando a história da carochinha? Ó, a pessoa que vos fala aqui é pedreiro, trabalha na construção civil e é professor de grego, pô. Então assim, agora, vamos pegar aqui. Você acha que os pescadores que tinham que falar grego com gente lá, que tinha que vender o peixe deles em grego, você acha que ele não ia aprender grego, pô? Até
Os portugueses que chegaram aqui em São Paulo, os portugueses que chegaram aqui em São Paulo, quando eles iam negociar com tribos indígenas, eles aprenderam alguns dialetos, algumas palavras do Tupi e Guarani, tanto que esse foi uma das bases para a reconstrução do Tupi e Guarani na língua portuguesa. Eles tinham lá me fugiu o nome, os bandeirantes. Eles tinham lá um dicionáriozinho com algumas palavras em Tupi-Guarani para negociar com os indígenas, pô. Tá ligado? O cara, bandeirante, que vivia no meio do mato, caçando ouro no meio do mato, caçando índio, caçando gente fugida, já falava Tupi-Guarani e o português. A título de informação, boa parte dos bandeirantes não falavam, não eram portugueses, não falavam português, tá? É só a título histórico. Entende? Então, assim, cara, São Paulo, o estado de São Paulo e São Paulo capital, até 1930, existiam dois idiomas que eram falados em São Paulo constantemente: espanhol e italiano. Quase não se falava português na grande capital de São Paulo, até 1930. Entendeu? Então por que hoje em São Paulo só fala português? Por causa de um desgramado chamado Getúlio Vargas, que obrigou todo mundo a falar português. Que obrigou todo mundo a falar português. Aquele corno obrigou. Poderia instituir a língua portuguesa como língua oficial, que sempre foi, mas permitir que se falasse ainda o italiano e o espanhol. Mas o cara proibiu, deu multa. Aí todo mundo começou a falar português e aí se perdeu. Hoje nós somos monolíngues por causa do idiota chamado Getúlio Vargas. Claro que isso é uma discussão de história, então é outro momento. Mas, entendeu? Então, assim, eu não vejo problema. Cara, eu não consigo ver problema nenhum. E eu até consigo entender, por questão de necessidade, que os discípulos, os pescadores incultos, soubessem grego, hebraico e aramaico. Outra, você tem a Septuaginta já sendo traduzida lá desde o segundo, terceiro século antes de Cristo, 200 anos, 300 antes de Cristo, já existia uma tradução grega, algumas traduções gregas. Você já tinha. Então, cara, você tem forte influência do helenismo. Nos manuscritos do Mar Morto, nas cavernas de Qumran, se encontraram manuscritos gregos, porque era comum você ter pessoas falando grego em Israel. É que algumas pessoas não conseguem entender isso. Sabe, os caras não conseguem olhar num mapa geográfico, olhar, opa, Nazaré aqui fica no meio entre o Mar da Galileia, do outro lado do Mar da Galileia você tem quantas cidades? 10 cidades que falam grego. Do outro lado você tem o Mar Mediterrâneo que liga com Roma e com a Grécia. Tipo assim, não conseguem... mas lá não aceitava grego, era antes... Não, cara, não é bem assim. Quando você olha para Jerusalém, você olha para Israel como um todo, você tinha influência helenística muito grande, você tinha tropas romanas lá, você tinha centúrias, você tinha um monte de coisa, você tinha gente passando do Egito, que se falava grego, né, indo para a Turquia, indo para a Arábia. Então, pô, Israel fica bem no meio do... Assim, Israel... comercialmente fica num lugar bem legal, mas assim, era caminhada para um monte de gente. O cara queria, eu vou guerrear contra o Egito. O cara tinha que vir lá, passar por Israel e dominar o Egito. Sabe? Então, assim, você tinha muita troca de gente, você tinha muita troca cultural. Achar que os israelitas não se misturavam, que os judeus não se misturavam culturalmente, assim, para mim me soa muito estranho. Me soa estranho, porque quando eu olho para o mapa geográfico, eu olho para os grandes impérios, né? Quando você olha para o Império de Roma, Império Grego, Império Egípcio, Babilônia, eles todos convergem para Israel. Tipo, se você fosse caminhar a pé de um lugar para o outro, Israel você passaria por ele. Então é um lugar de muita caminhada de gente, né? Então assim, não é difícil de entender, não é preciso ser um gênio, né? Aí o cara ri de mim, né? Os pescadores incultos. Mas, cara, de um lado do rio você tinha gente falando aramaico e hebraico. Do outro lado do rio você tinha gente falando grego. Você é pescador, você tem que vender teu peixe. Você vai vender peixe pra quem? Pra quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro? Se fala grego, meu, você vai falar grego. Se falar latim, você vai falar latim. Se falar alemão, você vai falar alemão. Se for pra ganhar dinheiro, você vai falar. Essa é a verdade. Se for pra ganhar dinheiro, você vai falar, pô. Tem um monte de gente que aprende inglês só pra ganhar dinheiro? Não é. Então por que você acha que o discípulo lá é burro? Era burro. Ah não, o discípulo era um tapado, um retardado mental. Não, cara. Os caras cresceram num contexto de helenismo muito grande. Você tem o nome dessa cidade chamada Decápolis, mano. 10 cidades. O que significa Decápolis? 10 cidades que tinham influência grega, helenística. É só olhar, cara. A arquitetura, olha para a arquitetura de algumas construções de Israel. O templo.
Você vai ver lá, já você vai ter já detalhes, influência grega, greco-romana, sem problema nenhum. Teatro grego, teatro que eram construídos na Grécia, em Israel, e aí? Ah, não, construiu o teatro aqui, agora nós vamos chamar lá uns artistas lá da Grécia, eles vão falar em aramaico pra gente. Ah, vai pensando nisso. Vai. Um abraço a todos, Deus abençoe, gostaram do vídeo? Descrição, curso de teologia. Cara, é isso. É só estudar um pouco de teologia, um pouco de história, um pouco de geografia que o cara ele consegue entender. Só isso. Não precisa de muito não.